Bom dia, sétimo ano, professores e alunos, mais uma aula de língua portuguesa, hoje diferente, né? Nós estamos aqui com o professor Anderson, que entende tudo de música, e como é que eu responderia qual é o seu estilo de música preferido, né? Se eu não entendo nada, então eu trouxe alguém que entenda. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia, professora Andréia, muito obrigado pelo convite, e eu entendo um pouquinho só. Eu é que agradeço a sua presença aqui, que vai enriquecer a nossa aula. Vamos lá? Vamos ao tema da aula, gênero textual em entrevista, né? Objetivos da aula, refletir sobre as características do gênero textual em entrevista, como citação direta e inserção de outras vozes no texto. Planejar e realizar a entrevista levando em conta as condições de produção, como objetivo, leitor e veículo de circulação. Então vamos à primeira acolhida. Pode colocar para eles aí. Qual é o seu estilo de música preferido? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês responderem para nós no chat. Vamos lá, então, ó. A Pro Luciane colocou música brasileira e internacional. A Stephanie, da Pro Fernanda, colocou eu não tenho um estilo certo. A Lana, da Pro Maria Aparecida, colocou rock, pop e eletrônica. Ai, Lana também adora eletrônica, hein? A Pro Janaína colocou bom dia, rock, rap, mas sou eclética. A Pro Maria colocou MPB e rock. Vamos ver aqui, o Gustavo, do Pro Sérgio, colocou eletrônica. Boa, Gustavo, também gosto bastante. Também sou eclética, mas assim, eu prefiro eletrônica, né? E você, Anderson, o que você prefere? Olha, é difícil também para mim. Ó. Pode parecer assim, ele só ouve rock. Não, eu sou eclético. Eclético também? É. Gostoso, né? É bom. Ainda mais para quem toca, né? Assim. É uma possibilidade de variar aí, né? Isso, dá um tchan. É isso aí, muito bom. O Miguel, da Pro Ediane, colocou os meus 2 tipos favoritos são rap e gospel.
E a Carolina da Prodenise colocou, gosto muito de rap, professora. Muito bom também, né? O rap ainda traz aí um grito, né? Um pedido de socorro aí muito legal, né? Colocando aí a voz, né? Que está à margem da sociedade, né? Para colocar tudo que deseja, né? Tudo que espera, né? Muito legal o rap. Vamos lá. Bom, nós vamos trabalhar hoje com um pequenino trecho aí de uma entrevista, né? Então, por isso, nosso gênero textual entrevista, nós vamos falar depois, na atividade Mão na Massa e tal, vocês precisarão elaborar uma entrevista. Como eu brinco com a Elaine, né? Beijo, Elaine, que não está aqui hoje. Como eu brinco com a Elaine, é quase uma pós-graduação sobre gêneros jornalísticos, mas vamos lá. Quem não sair do 7º ano sem saber fazer uma entrevista, por favor, hein, gente? Vamos lá. Coloquem o texto, então nós vamos fazer a leitura primeiro do texto, é um texto curtinho. Olha só, resumo do episódio Música, número 11 do podcast Papo Joca, uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal. Então, aí tá, novamente, sobre um bate-papo descontraído sobre assuntos diversos entre os integrantes da equipe de jornalismo do jornal Joca. Então, prestem atenção. Isso é um trechinho de uma entrevista feita pelo jornal Joca. É um podcast, mas, por exemplo, nós não podemos utilizar o podcast, podemos utilizar só esse trechinho, ok? Então, vamos lá. Vou ler para vocês. Maria Carolina Cristianini, editora-chefe do Joca, e Helena Rinaldi, estagiária de texto, conversam sobre o que gostam de ouvir e como era a relação delas com a música na infância e adolescência. A convidada especial é a Rafaela, leitora de 6 anos. E a Carol pergunta, Rafa, quais são os estilos que você mais escuta? A Rafa responde, as minhas cantoras favoritas são a Anitta e a Ludmilla. Eu gosto dessas músicas desde pequenina. A Carol diz, e você, Helena? A Helena responde, eu gosto muito de conhecer músicas de lugares diferentes, cantadas em línguas diferentes. Quando eu era pequena, eu viajava com meu pai de carro e a gente ouvia bastante as músicas que ele tinha em CD, antes de ter internet. E você, Carol, ouvia CDs? A Carol diz, eu me lembro que o primeiro CD que eu ganhei foi do Bon Jovi. Foi um presente de amigo secreto da escola. Então, olha só, vamos posicionar aí as pessoas que estão participando dessa entrevista, né? Nós temos uma estagiária, que é a Helena, então deve ser um pouco mais jovem. A Maria Carolina, antes da Maria Carolina, nós temos a Rafaela, que é uma leitora de 6 anos, e a Maria Carolina, quando ela diz, ganhei um CD de amigo secreto do Bon Jovi, né? Amigo secreto da escola, então a gente já dá para entender que a Maria Carolina deve estar aí próxima da minha idade, né? Certo? Bon Jovi é o quê? Anos 90, isso, por aí, né? Aí. Quem foi adolescente nos anos 90. Mais ou menos Bon Jovi, para eles entenderem, para quem não sabe. O que seria um Bon Jovi? Bon Jovi, ele é levinho. Então, porque às vezes a gente pensa, Bon Jovi é... Não, o Bon Jovi tem umas músicas que são parecidas com alguma coisa assim. Ó. E de vez em quando entra aquela partezinha mais forte. Não explodir, né? Muito bom. Essa mistura aí, entre o levinho e o mais distorcido. Ok, então para quem não conhecia Bon Jovi, é mais ou menos isso, hein? Procurem então Bon Jovi para vocês terem aí um repertório também ampliado, certo? Então vamos lá. A Pro Rosana está colocando assim, ótimo guitarrista, ó. Já está ganhando fãs, hein? Vamos lá. Então, nós pegamos um trechinho, então, de uma entrevista, né? Pontuei para vocês agora quem eram os interlocutores, mais ou menos a idade de cada um. Então, vocês têm o que cada um faz, né? O papel social de cada um. Então, vamos às questões agora. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Qual é o tema do episódio? Episódio porque era um podcast, né? Qual é o tema? E quem são as entrevistadas? Qual é o perfil de cada uma delas? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês.
Obrigada, Pro Anderson. Vamos lá. A Pro Janaína colocou: Bon Jovi é atemporal. Adorei o professor guitarrista. Ó, muito bom. Pro Maria também dizendo que gostei. Pro Maria Donis, também excelente aula. A Pro Alcinda, muito bom. Olha o professor Anderson arrasando. É assim, é verdade. Obrigado, Pro gente, Anderson arrasa em toda aula que ele aparece, né? Então vamos lá. A Pro Márcia, agora em relação às perguntas, hein? Qual é o tema do episódio? Então, gostos musicais das entrevistadas, né? A Pro Márcia colocou. A Beatriz colocou Rafaela, Helena e Carol. Mas acho que ela quis dizer assim, posicionar as três. O Samuel da Pro Terezinha colocou estilo de música preferido. Bom. A Pro Rosângela colocou diversos gostos musicais com diferentes idades. A Michele da Pro Marina colocou estilo musical. Na questão 1, a Letícia da Pro Renata também colocou estilo musical, Carol e Rafa. Que mais? O Pedro colocou as músicas de que elas gostam, né? A Pro Rosana colocou ele aqui, me lembrou Jimi Hendrix. Ó, nossa, olha só. Que honra. Vamos lá. É isso mesmo, gente. Vamos colocar a resposta das duas para eles, por favor. Vamos lá. Então, o tema do episódio é isso mesmo, fala sobre os gostos musicais de cada uma das entrevistadas, né? E quem são as entrevistadas? Qual o perfil de cada uma delas? As entrevistadas são jornalistas e leitora do Jornal Joca. Então, elas possuem perfis diversos em relação à idade. A participação de uma criança, então, né, 6 anos, de uma jovem e de uma editora-chefe. Então, a gente percebe ser jovem por conta de ser uma estagiária, né? E subentende isso, né? Não que ela não pudesse ser mais velha. A criança de 6 anos gosta da Anitta e da Ludmilla, que seria natural, e a editora-chefe adulta também colocou uma referência, embora temporal, mas uma referência que está mais ligada à adolescência dela, né? Isso foi bem legal. Vamos lá, mais uma perguntinha, 3. Para essa vocês terão 1 minuto só, ok? Então vamos lá, a entrevista é formal ou informal? Como você chegou a essa conclusão? Vamos lá, 1 minutinho para vocês. Até o shade nessa, que graça, até bonito, o shade. Parabéns, até o shade toca um instrumento, eu não toco nada. Vamos lá. Muito bom, shade, muito obrigada. Então, continuando agora, alguns responderam formal, outros responderam informal. Então, em relação, se a gente pensar bem aqui, elas foram quando elas se referiam uma a outra, elas usaram Carol, Rafa, né? Foi uma coisa mais informal, na verdade, né? Elas estão falando de um assunto que dá para ser descontraído nesse momento, né? É um contexto que você tem idades diferentes e outra, você precisa, as idades diferentes, mas você tem que considerar o que? A mais nova ali,
né? Que é a de 6 anos. Sim. Então, a gente precisa deixar que a mais nova confortável, né? Afinal de contas, ela é uma leitora e está sendo ali entrevistada. Então, ela precisa ficar confortável. Então, para criar essa identidade, ficou aí uma coisa mais informal, tá? A gente não vai entrar nesse formal. O formal é o quê? Uma coisa mais rígida, uma coisa que segue um modelo, que segue as normas gramaticais. Não que elas tenham infringido aqui norma gramatical, mas foi um papo mais descontraído, né? E o fato de falar uma para outra, de chamar pelo apelido, já dá essa conotação de mais informalidade, ok? Pode colocar para eles a resposta então, por favor. Terceira. Então, nota-se que a entrevista é informal, tanto pelo tema da conversa, quanto pela forma descontraída com que ela se dá. Há a presença de palavras e expressões do cotidiano, além delas se chamarem pelo apelido. Então, a gente não teve nenhuma palavra aqui que desse uma, né, que fosse difícil para eles entenderem, certo? Foi tudo bem tranquilo. Então, olha só. Nós temos essas 3 perguntas a respeito do texto e agora, em se falando de estilo musical, só a atividade mão na massa aí, para eu não esquecer de falar, mas como fica aí no slide, vocês dão uma verificadinha. Olha lá, atividade mão na massa. Então, chegou a sua vez de planejar a entrevista, ok? Vocês precisarão fazer isso. Então, escolha um tema que seja confortável para você, escolha uma pessoa que ou você já tenha feito uma pesquisa a respeito dela, né? Ou ela seja mais próxima para combinar com o tema que você esteja escolhendo. Então, não se esqueçam, para a entrevista, nós precisamos de fazer uma pesquisa a respeito da pessoa, trazer alguma coisa, né, que agregue aí conhecimento, informações às pessoas e estabelecer um roteiro, ok? Não se esqueçam disso. Próximo slide, tem esse slide e tem um seguinte, olha só, entrevistando, ok? Deem um print também nesse daí. E agora o Anderson vai falar um pouquinho, né? Eu vou fazer uma entrevistinha rapidinha, assim, é só assim. Anderson, como é que você foi pra música? Fala pra nós. Olha, se eu falar que quando eu era criança, eu não gostava de música. Eu não Jura? escutava música. Eu escutava, às vezes, música de desenho. Mas, tirando isso, eu não gostava de música. Quando eu mudei de cidade, eu mudei de escola, consequentemente, e a partir disso, tive contato com alguns amigos meus que eles gostavam de música. E, inclusive, a gente ficava, às vezes, teve uma vez que a gente ficou muito feliz, porque a gente ficava imitando instrumentos com a boca. Então, um amigo meu ficava fazendo a bateria, o outro ficava fazendo imitando guitarra. Uma vez a gente estava fazendo isso em sala de aula, a professora falou, abaixa esse radinho. Ah, que legal. Nossa. Vocês sentiram o máximo, né? Falou que, nossa, nós somos músicos vocais. Muito bom. Mas foi isso, foi sem querer querendo. E aí você tomou gosto pela música e foi. Então vamos lá, Anderson. Como a gente nunca tem muito tempo, vamos lá. O que você pode mostrar pra gente, então, de estilos diferentes em relação até o que eles já falaram aí? Você lembra o que eles falaram, né? Eles falaram de rock, de pop, de MPB. Vamos tentar o rock primeiro, já que tá com a guitarra, né? Isso. O rock tem guitarra. Então, um exemplozinho aqui. Agora rock. Vamos ver. O que mais? Vamos ver um metal aqui, só para dar um. Que o metal ele é mais pesado que o rock, ele tem um peso maior. Tá. Aí... me fala, eu não entendo nada. Para mim, se eu olhar, isso daí é guitarra? Esse instrumento é guitarra? Se eu olhar para a guitarra, para o baixo, contrabaixo, para mim é tudo igual. A guitarra tem 6 cordas, o contrabaixo tem 4 cordas, alguns tem 5, e tem gente que gosta de colocar até muitas cordas no contrabaixo. Tá. Mas o normal é 4. Ok. Esse daqui que tá com shade é o quê? O ukulele, e ele também tem 4 cordas. Tá. Só que o ukulele é diferente do cavaquinho, as pessoas às vezes confundem. O cavaquinho tem corda de aço. A principal diferença, assim, você quer olhar e já saber qual que é. E o ukulele tem corda de nylon, que é esse material aqui. Tá, ok. Ó, gente, mais informações aí sobre instrumentos musicais, hein? Então vamos lá.
O que mais? Você já fez Vamos tentar metal, fazer já fez rock? Vamos tentar fazer um jazz aqui, então. Então, só para fazer a levada do jazz. Vamos lá, tentar diminuir um pouquinho. E aqui. O jazz tem mais leveza, né? Ele é mais suave. Uma professora colocou assim, o cantor americano Al Jarreau tinha uma orquestra na garganta. Isso mesmo. Tem um pessoal aí então, que vamos consegue. Lá. O que mais, Pro? Já foram 3, aqui. né? Vamos brincar de... Vamos brincar de reggae. Então vamos, reggae. Aqui, vamos lá. O reggae ele é interessante porque ele tem uma característica bem assim? Forte, que é esse... Então, se você está ouvindo alguma música e tem isso aqui, tem grandes chances de ser um reggae. Só que, porém, entretanto, todavia, o gênero musical ele não é uma caixinha que você separa assim, não, isso aqui é só reggae, isso aqui é só metal, isso aqui é só pop, isso aqui é só eletrônico. Porque existe... modelos de transição, né? Você tem coisas que podem se misturar. Imagine, por exemplo, você misturar um pagode com um rock. Dá pra fazer isso? Ninguém impede de fazer isso. Como é um pagode, Pro? Pagode, vamos ver. O pagode seria tipo... Vou pegar aqui Vou pegar uma levadinha. Nosso tempo acabando. Mais uma, Pro. Só para terminar, então Bossa vamos com nova. um negócio diferente. Eu queria pegar um negócio bem diferente. Então vai, Pro. Bem diferente. Vai. O que é essa, Pro? Isso é uma escala hebreia. Olha Por isso que tem essa só. sonoridade meio árabe, muito meio bom, Oriente Pro. Médio. Foi longe agora, hein? Fomos longe. Pro. Pra viajar com música. Que pena, acabou. Muito obrigada, Pro. Muito obrigada, produção. Muito obrigada, produtora, todos que vocês ajudaram hoje. Muito obrigada, 7º ano, professores e alunos. E para encerrar, coloca o meu estilo, por favor, produção. Um beijo para vocês, até quinta.